Bom dia! Hoje é dia 21 de setembro de 2025, eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos, aqui nós estamos à beira do Rio Douro, no norte de Portugal, na cidade de Peso da Régua. E convidando vocês para fazer o Evangelho no Lar, trazendo água fluidificada para vocês poderem, para ela ser fluidificada durante esse encontro e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar do capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, e a Carmen vai conduzir aquela oração que ela sempre faz. Então vamos lá? Espero que vocês estejam sentindo essa energia, essa paz, essa conexão com o divino em tudo. Nós estamos aqui conectando e convidando vocês a também se conectar com essa natureza, com a força das águas, com o carinho dessa brisa tocando na nossa pele, o som dos pássaros e ativando o nosso mode, né, do coração, da gratidão. Então eu peço que vocês fechem os olhos, respirem profundamente, conscientemente, percebendo o ar que entra, que fica um pouco, depois sai, sentindo que o seu corpo vai relaxando e você vai se desconectando de tudo que seja diferente desse momento, dessa presença, dessa paz que você encontra dentro de você. Respira mais uma vez, bem profundamente. Amado Mestre Jesus, nesse dia, nós nos reunimos em Teu nome para abrir nossos corações quando estudamos o Seu Evangelho. O capítulo que hoje refletimos nos lembra que muitos são convidados ao banquete espiritual, mas poucos se dispõem a perseverar até o fim. Muitas vezes, Senhor, somos chamados pela Tua voz através das provas, dos aprendizados, das oportunidades de fazer o bem. Mas nem sempre temos a coragem, a disciplina ou a humildade necessária para sermos escolhidos como trabalhadores fiéis da Sua seara. Pedimos, Divino Pai, que nessa leitura possamos compreender que ser escolhido não é privilégio, mas é uma conquista diária, fruto da nossa reforma íntima, da prática da caridade e da verdadeira transformação do coração. Que o Teu amor nos inspire e a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, que a gente possa aqui, hoje, aplicar na nossa vida o que aprendemos. E que a gente possa reconhecer em cada gesto simples, em cada ato de bondade, a chance de estar entre aqueles que respondem de verdade o Teu chamado. Ilumina o nosso lar, protege a nossa família, fortalece a nossa fé e nos ajuda a seguir firmes no caminho da evolução espiritual, confiando nas leis do universo que regem com justiça e amor ao nosso destino. Assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Bom, então hoje é o capítulo maravilhoso, capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, e a gente começa com uma parábola que Jesus conta
que havia um rei que estava fazendo uma festa, uma bodas, né? E essa bodas representando primeiro, tudo é representativo nessas parábolas de Jesus, e convidando para essas bodas, que era esse reino celeste, né? Convidando para que as pessoas fossem a essa bodas, num significado de convite a essa reforma íntima, a esse trabalho, para que possamos chegar nesse nível de... Olhem o barco passando atrás aqui. Esse nível de compreensão que nos coloque num patamar acima. Então ele mandou muitos dos seus servos convidar, né? Foi especificamente a alguns lugares fazer o convite, e os servos foram, digamos, ignorados, cada um dizendo: olha, eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho meu dia a dia para viver, eu não tenho tempo para essa festa do rei. E novamente num simbolismo de que muitas vezes a gente é chamado em determinados momentos da nossa vida a servir, né? Servir o próximo, a servir esse amor divino, e a gente diz: não tenho tempo, tem coisa mais importante para mim, para fazer, do que fazer ao próximo, de fazer a esse amor, de ser parte desse amor divino. E aí os servos alguns foram inclusive massacrados, que era uma lembrança que Jesus fez daqueles mártires que na história vieram trazer a palavra do Cristo e foram simplesmente sacrificados porque não se compreendeu a mensagem do Cristo. E aí, né, na festa nupcial, onde o rei encontrou todo mundo, ele foi fazer, olhando os convidados, ele viu que um não tinha veste nupcial, que era uma veste típica para se estar presente num casamento, novamente simbolizando que era aquele que não tinha feito o seu trabalho de melhoria interna. A veste era um símbolo de que para se fazer uma veste naquela época, você tinha que você mesmo ir lá fazer o tecido, trabalhar muito arduamente para fazer algo harmônico, algo adequado. Então, aquele tinha lá chegado a esse estágio da festa, né, sem ter se preparado internamente. Então ele foi tirado dali, porque diz: você não está preparado, né? E de novo esse simbolismo de colocar que é através desse trabalho interno que você vai fazer, do seu trabalho, que vai te levar a um posicionamento. E aí, de novo, essa questão do escolhido, o Arthur Valadares coloca uma coisa, um princípio. Você queria colocar alguma coisa? Não, meu amor, pode ir também. O Arthur Valadares, que eu sou fã número 1, número 2, número 3, ele colocou o seguinte: a gente só consegue chegar à verdade quando essa verdade ela segue os atributos divinos. Por que os atributos divinos? Porque Deus está em toda parte, esses atributos de Deus se manifestam em toda parte, e aonde não se manifesta é porque ali ou não foi compreendido, ou ali não está a verdade. Então aquilo ali tem que ser trabalhado. Então, quando ele coloca que o Deus ele é totalmente e profundamente justo, é que não houve uma escolha assim, né? Você chega lá: eu escolho esse aqui porque eu escolhi. E não é isso, né? Nessa atribuição do Criador, que é a perfeição, essa escolha é feita baseada totalmente no mérito de cada um, em se autoburilar, em seguir esses preceitos da lei, para que você consiga estar nessa situação harmônica. E uma das principais exemplos desse chamado que foi correspondido é o chamado de Paulo. Paulo, antes de se tornar Paulo, que foi um trabalhador incansável durante 30 anos, divulgando o cristianismo em várias partes do mundo conhecido na época, ele já sofreu todo tipo de injustiça, todo tipo de agressão, e ele continuava a trabalhar e trabalhou por 30 anos. Mas antes disso, antes dele receber essa chamada, que ele recebeu diretamente do Cristo, ele acreditava muito nas leis de Moisés, e ele era um perseguidor dos cristãos, porque entendia que aquelas leis de Moisés estavam sendo quebradas.
ele entendia que ele deveria servir a Deus através daquelas leis de Moisés. Quando Jesus finalmente se apresentou para ele, dizendo, porque ele, como conhecedor da lei, sabia que viria o Messias, né? Mas ele não reconhecia em Jesus o Messias porque as Escrituras falavam de forma alegóricas, né? Virá, conquistará todos os inimigos, e falava dos inimigos internos de cada um. Então existia uma alegoria das palavras que Paulo não conseguiu ver em Jesus aquele que era o Messias. Mas quando ele percebeu o erro dele, quando ele se encontrou com Jesus nas entradas das portas de Damasco, ele disse: meu Deus, você é o Messias. E ele teve certeza absoluta. O que ele fez? Qual foi a atitude dele? Ele estava errando até ali, ele estava perseguindo cristãos, ele estava matando cristãos. Ele percebeu o erro dele e disse: então agora que eu percebi o meu erro, o que eu faço a partir de agora? Não vou lamentar o meu erro, porque era fruto de uma ignorância. Eu não tinha compreendido até aquele momento. Nesse momento que eu compreendi, o que eu faço da agora em diante? E qual é essa grande mensagem que Paulo traz nesse exemplo? Se você não compreendeu até agora a mensagem, se você está no erro da inveja, do ciúme, do não perdão, de qualquer situação que você viva, o Jesus coloca: olha, no momento que você se deu conta disso, a partir daquele momento trabalha isso. É dali em diante. Na mulher adúltera, ele falou: cadê os que te condenavam, né? Naquela história de atirar a primeira pedra. Ela foi todo mundo embora. Então eu também não te condeno, mas vai, a partir deste momento, eu não quero saber o que você fez para trás. A partir desse momento, vai e acerta teus passos. Que é o despertar da consciência, na verdade, não é? Quando a gente percebe que olhar, né? Conseguimos olhar para dentro e perceber: uau, eu entendo que tudo que eu faço na vida, a gente tem que lidar com as consequências. E quando a gente vai experimentando esse despertar, essa consciência, dessa responsabilidade, dessa autorresponsabilidade, de entender que nós estamos constantemente sendo convidados a sermos pessoas melhores, e cada experiência, cada oportunidade nos traz esse objetivo, né? Assim, de fazer com que a gente repense, não conseguia até há pouco tempo atrás lidar com essa situação de uma forma equilibrada, de uma forma consciente. Agora eu tenho uma escolha, eu posso continuar repetindo os meus padrões, ou eu posso dar uma parada, olha o opa aí, e observei, eu posso fazer, parei, e vou ter ação. Isso, e então fazer diferente, não é? Então, quando, né, eu acho que muitos os chamados e poucos os escolhidos, é isso, que nós estamos sempre sendo chamados na nossa vida. Sempre sendo chamados. E não é um chamado assim, né? Oi, vamos trabalhar? Oh, nossa, que chamou meu nome e tem que trabalhar. Não, ele vem de diversas formas. Sutilmente, muitas vezes. Muito sutilmente. Muitas vezes muito claramente. E estamos nesse processo de melhoramento, né, constante para justamente isso, né? Quando estamos prontos, percebemos claramente o chamado e podemos assim escolher o que fazer com isso, né? E o Criador, ele mesmo não vai fazer as coisas, ele não vai lá e dizer, né, ele vai precisar de instrumentos, que sejamos como na oração de Santo Agostinho, né, sejamos instrumentos da vossa paz. De São Francisco, né? São Francisco. Que sejamos instrumentos desse amor do Criador. Então, quando o Criador vê que existe alguém com merecimento de um auxílio, ele não age diretamente ele fazendo a coisa.
ele vai se utilizar de nós para sermos esse instrumento. Então fique preparado, porque as chamadas vão ser mais diversas. Vai ser a ligação do velho e bom parente difícil, vai ser aquele amigo que pede para caminhar e ouvi-lo por mais um tempo, vai ser aquele momento de doação do seu tempo em favor de alguém, vai ser aquela consciência de que aquela pessoa à porta do supermercado pode ter um pouquinho da sua palavra de conforto, e talvez que você vá lá dentro e compre um alimento para ele. Ele virá de diversas formas. E existe um caso do Divaldo que ele conta que ele recebeu uma ligação de alguém pedindo um dinheiro emprestado para poder pagar a conta da luz elétrica, que senão ia ser cortada e ela não podia mais passar roupa. E ela vivia exclusivamente de passar roupa, e aí o Divaldo falou: meu Deus, por que me chamaram? Tem tanta gente que essa pessoa podia pedir, ela pegou, foi a mim e tal. Andou muito para chegar até ele para fazer esse pedido. E aí ele recebeu uma mensagem de Joana dizendo: olha, Joana todos... de Ângeles. Oi? Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. De todos que estavam perto dela, ela merecia receber essa ajuda. E essa ajuda foi dada a ela por uma entidade de muita luz, e buscaram em volta dela quem podia ajudar, e ela vive numa condição tão precária que não tinha ninguém. A única pessoa que se apontou para que poderia ajudar era você. A ligação que você recebeu veio através de um pedido aceito por um espírito de muita luz que chegou até você. Então, se a gente se põe e se predispõe a fazer o bem, prestando atenção e dizendo qual é o chamado que tá vindo por aí. É o chamado de novo, de uma palavra a mais para um amigo, de colocar de saber ouvir alguém, de perdoar. Qual é o chamado que está sendo ouvido? Todos são chamados do Criador e nos convidando, que temos sempre a oportunidade de fazer ou não. São escolhas. Lá Paulo fez uma escolha que para ele era verdade, que ele perseguiu os cristãos achando que estava fazendo a coisa certa. No minuto que ele se deu conta que estava errado, ele parou e falou: o que queres que eu faça? A palavra dele para Cristo foi: o que queres que eu faça? E aí Jesus disse: olha, tem um grande caminho pela frente. Como todos nós temos um grande caminho pela frente para fazer o bem. Fala aí, meu amor, você que está com a palavra. E é isso, né? Então, tantas coisas que a gente pode olhar para dentro e, de novo, escolher fazer diferente. E nós somos só experimentos, né? Nós estamos tendo experimentos na vida. E é isso. Entendendo, né, como estava dizendo aqui na oração, entendendo das leis divinas, a gente entende que está tudo no seu processo correto. Se você está aqui hoje ouvindo esse estudo, né, fazendo esse estudo junto com a gente, porque nós também estamos nesse processo. Opa, e como é importante se dar permissão de tentar melhorar, de buscar meios de melhorar, para que a gente possa ter essa relação de dar e receber de uma forma harmônica e abençoada. É verdade. A gente já está aqui quase terminando o nosso tempo. 19 minutos, a gente tem que terminar com 20 minutos, a gente ainda não consegue fazer ao vivo. E só lembrando que nesse capítulo fala sobre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita, a porta larga são aquelas 1000 opções de fazer o erro. Quando, né, para a gente fazer a coisa errada, a gente tem 1000 formas de fazer. É verdade. E para fazer a coisa certa, normalmente é muito mais restrito. A coisa certa é essa e é essa. Né? Eu recebi um troco a mais, qual é a porta estreita? Devolver o troco. Não é dizer, não, mas é que... E aí a coisa pode ser vasta. Então é a lembrança dessa... Que vai existir na frente da gente uma porta muito larga, uma oferta muito grande para errar. E uma restrição bem menor para o acerto. Prestem atenção no acerto e fiquem com Deus, porque só nos faltam 15 segundos. O erro a gente vai fazendo porque já está, né? Já sempre tem feito já há tanto tempo. O novo
né, é um desafio. Muito obrigada pela presença, bebam a sua água e nos vemos na semana que vem. Beijo!